Oi, gente, tudo bem? Tô aqui de cara limpa. Eu falei num dos meus vídeos no canal que ia ser verdadeira, né? Então, quando eu tiver com vontade de aparecer assim de cara limpa, eu vou aparecer. Quando eu tiver com vontade de me produzir, eu vou me produzir. Que o que importa aqui é a verdade, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Tem uma música que eu gosto muito e resumidamente falando, eu saí de casa há muito tempo, já faz mais de 15 anos que eu saí da minha casa no sul, da casa dos meus pais, morei em outros estados, estou morando no Rio de Janeiro. E nessa distância toda da minha família, do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, meus pais ficaram em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. E por questões de logística, financeira, essa coisa toda que é essa loucura, você tem que se programar, como é muito longe, você não consegue passar um final de semana, porque requer mais tempo, eu acabei deixando quando desse, quando eu me programasse, quando as coisas dessem certo do jeito que eu programasse, aí eu ia visitar minha família. E era o que eu fazia. Então, 3 anos depois fui ver meus pais, quando eles quando eles podiam, eles. Na verdade, meu pai nunca veio aqui no Rio, né? Nessa minha estadia por aqui. E minha mãe veio duas ou três vezes, mas são coisas assim, da gente passar 2 anos, 3 anos sem se encontrar, sem se ver, né? Porque minha irmã mora em outro estado também, então minha mãe se divide, ou vem aqui ou vai lá. E essa história, quem mora longe sabe como é que funciona. E uma coisa que aconteceu, que eu sempre tive medo que acontecesse e realmente aconteceu, é que meu pai faleceu. Meu pai não estava doente, meu pai não tinha nada assim, nem histórico de alguma coisa que a gente estava acompanhando, de um tratamento, de algo assim. E aconteceu que eu fui pra lá, pra Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, em 2008. Eu fiquei muitos meses no Sul, porque eu tava fazendo shows, como MC Thalita na época, era MC, então eu fazia muitos shows. E eu fui fazer um show e acabei ficando e fiz mais de 40 shows, então eu fiquei muito tempo no Sul. E nesse tempo eu fiquei na casa dos meus pais por algum período. Mas sempre lá, dormindo lá e viajando, fazendo shows nessa correria toda. Mas foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de, depois de muitos anos, conversar com meu pai, ter uma conversa bem legal com ele, poder me abrir, poder falar de sentimentos, coisas que a gente nunca tinha feito antes, que uma das mágoas quando eu saí de casa foi justamente por causa disso. Meu pai foi criado no sistema mais antigo, então quando a gente morava lá, as coisas tinham que funcionar do jeito dele, né? E a gente naquela adolescência não concordava. E ele dizia, eu fui criado assim, vocês também vão ser criados assim. Mas eu discordava disso. Se você não foi criado assim, então cria a gente de uma maneira diferente, mais carinhosa, mais presente, mais... Né? Eu sei que ele sempre trabalhou, na cabeça dele era pra não faltar nada. E realmente, tudo que ele fez, ele trabalhou o possível pra não faltar nada. Mas o amor, o carinho, inclusive você que é pai, que é mãe, não tente compensar seus filhos só com coisas materiais. Só com a presença física ali que tá, mas não tá. Tá aqui, mas tá com a cabeça em outro lugar. Esteja presente realmente, né? Não é presente, é presença. Então, eu sentia isso muita falta disso no meu pai, de um diálogo, da gente conversar, da gente ter uma troca, da gente se abraçar, porque eu sou muito pegajosa com meus pais, com a minha mãe, assim, muito carinhosa, né? Apesar de toda a distância, a gente, quando tá junto, é muito carinho. De toque mesmo, de demonstrar tudo isso. E eu sentia falta de fazer isso com meu pai. Então, às vezes, a gente abraçava, ele, tá bom, dava aquele tapinha assim, ok. Dava um beijo, tá, chega de beijar. Era uma coisa muito difícil pra ele, né? Eu sei que ele sofreu muito também, porque ele não teve isso na infância. Enfim, então, quando eu saí do Sul, foi um dos motivos das coisas que eu senti a falta desse pai carinhoso. De conversar, de não querer resolver tudo na porrada. Vamos brigar, sei o que, na ameaça. Então, eu não queria ter medo. E eu tinha medo do meu pai. Eu tinha medo de apanhar. Eu tinha medo de ser punida, né? Ou não fazer alguma coisa. E às vezes eram coisas bobas de dentro de casa. Não lavou o copo. Já era motivo, tudo era motivo pra... Então, e aí nesse ano que eu fui em 2008, que eu tava super famosa na cidade. E aquela coisa toda. E ele todo orgulhoso, né, de mim.
Até fui fazer um show em Santo Ângelo na época. E aí a gente teve essa experiência de falar sobre isso, falar sobre os sentimentos, falar sobre a gente, dele perguntar como é que eu tava, se eu tava feliz, se as coisas estavam funcionando. Enfim, foi mais a primeira vez eu acho que a gente conversou só nós dois, assim, foi bem legal. E aí ele foi no meu show. Primeiro ele falou que não ia, não falou, show, não sei o quê. Do nada ele levantou pronto, arrumado, foi pra uma boate lá e foi pro meu show. Meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, a família toda. E foi maravilhoso. Acho que foi o melhor show da minha vida, assim, pelo público familiar, sabe? Tiveram vários shows, mas esse me marcou muito porque meus pais estavam lá. Estavam me vendo no palco, né? Como outras vezes eles já tinham ido em apresentações, então eles sempre se fizeram presente, mas naquela proporção que eu estava, que era o meu show na minha cidade, era o evento da cidade na época, foi muito interessante. Então, aí essa vez que eu fui pro sul, que eu vi meu pai, minha mãe, que eu estive com toda a minha família, que eu amo minha família, eu sou muito família, sabe? Eu gosto muito, por mais que pode passar 10 anos, quando eu volto lá, eu gosto de todo mundo como de quando eu era criança. Então isso é um sentimento muito forte, muito bom, porque é uma memória afetiva mesmo que tem, né? E que a gente mantém. E seja com primo, com tios, com todo mundo. É assim. E com a minha mãe, então, nossa, com a minha irmã, com os meus sobrinhos, e agora que eu tenho sobrinhos já. E com meu pai nessa época, então, em 2008, foi quando eu fui pro sul, vi meu pai, a gente conversou e a gente se trocou, e ele me levou e apresentou pros amigos no trabalho, ele falou todo orgulhoso de mim, desfilou comigo pela cidade, aquela coisa toda. E meu pai trabalhava nessa época. E aí o último dia que eu vi, que eu ia embora de lá, ele acordou, acho que era 6 da manhã, que tomou café, tomou chimarrão, tomou café, aquela coisa toda do sul, botou um uniforme verde, que era da empresa que tem lá, Cotriza, que ele trabalhava. E aí ele se despediu, a gente se abraçou e foi muito, muito forte tudo isso, né? E eu lembro a imagem que eu tenho dele é dele saindo de dentro de casa ali na garagem e me abraçou e deu tchau. E entrou no caminhão e foi. E eu fiquei na rua vendo o caminhão ir embora, porque ele era motorista de caminhão. Ok. Isso foi em 2008. 2015, depois eu não voltei mais pro sul e eu não vi mais minha família. Eu vim embora pro Rio de volta e não vi mais a minha família. Pro Rio não, na época eu morava em Mato Grosso, voltei pro Mato Grosso, de lá eu vim embora pro Rio de Janeiro, e aí a vida foi andando, seguindo, e eu não vi, desde 2008 eu não vi a minha família. Isso em 2013, eu tava passeando no shopping, era época de Natal, início do mês de dezembro, e toca o telefone. Minha irmã falando pra eu ficar calma. Calma, eu tô calma, tô passeando no shopping, tá tudo bem? O pai morreu. E aí eu caí no chão do shopping, comecei a chorar, foi... Sabe quando você perde o chão mesmo? Quando diz, perdi o chão? Literalmente eu perdi o chão. O que eu faço? Como é que eu vou pro sul? Não tinha aeroporto na época pro sul, e você toda desprevenida, financeiramente também, passagem, aquela coisa, aquela loucura. Isso foi num domingo, dia 8 de dezembro de 2013. E eu recebi a notícia que meu pai tinha falecido. Ele infartou à tarde no domingo e à noite ele faleceu. E foi uma coisa repentina, assim, foi uma fatalidade, né? E aí eu liguei pro sul, tentei falar com a família pra saber o que tinha, foi acidente, saber o que tinha ocorrido. Enfim, eu não consegui passagem pra ir no dia seguinte, nem naquela noite. E eu acabei indo pro sul na terça-feira, ele foi enterrado na segunda-feira às 4h30 da tarde. E eu fui pra lá porque, enfim, porque a minha mãe precisava de mim, minha família precisava de mim. Então, eu quero falar o seguinte: a família é o bem mais precioso que a gente tem, independente de tudo. Porque as coisas materiais, elas vão ficar. A gente se apega muito às coisas, né, e esquece das pessoas. Então, a gente valoriza muito as coisas e esquece de valorizar as pessoas, né? Então... eu tô desabafando aqui porque deu vontade de falar, e aí eu vou fazer assim, quando me der vontade de falar, eu vou falar, né? De coração aberto. Tá fluindo. Então, eu voltei pro sul e eu não tive a oportunidade de me despedir do meu pai, do corpo do meu pai, na verdade, né? Mas ficou a memória da última vez que nós nos vimos, ele entrando no caminhão
e indo embora. Então, toda vez que eu lembro dessa imagem, é a última imagem que eu tenho do meu pai. Passaram 5 anos e eu não vi meu pai. Ele faleceu e não vejo mais. Tá? Então, não deixe isso acontecer na sua vida. Sempre que tiver oportunidade, priorize sua família. Priorize ver seu pai, sua mãe, porque eles são únicos. Eles não são eternos. E quando você perde, é um pedaço seu que vai embora, né? Pra mim foi isso. Falta um pedaço do meu coração independente. Então, rever a família é sempre bom. E rever agora. Eu fui pro sul e revi minha família, minha mãe, maravilhoso. Vi a família do meu pai, visito meus familiares. Quando eu vou pro sul, tento ver todo mundo, na medida... Eu tento visitar todos, os irmãos, os primos do meu pai, a família toda, da minha mãe também. Por quê? Porque me remete à minha infância e à minha família. Né? Então eu revisitei agora, tipo revisitando o passado, é isso, mas é um passado presente, né? Então sentir, abraçar meus tios, é como se eu estivesse abraçando meu pai também, né? Eu tô falando isso para compartilhar com você que tá longe, que tá distante da sua família, mas que se puder, sempre que tiver a oportunidade, liga, fala. Às vezes a gente não tem muito assunto, às vezes tem, mas não perca o contato com a sua família, porque ela é sua base, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus tios, enfim, né? Não guarde rancor. Graças a Deus meu pai faleceu, mas ele faleceu, a gente se ama e é uma coisa eterna, independente de todos os conflitos, todos os problemas, enfim. O amor é o que prevalece, né? E vou contar mais uma coisinha rapidinho aqui pra vocês, que aconteceu. Depois que meu pai faleceu, que eu fui lá, fiquei com a minha mãe, depois do enterro, que eu não fui ao enterro, não fui nada disso, mas eu fui ao cemitério, aquela coisa toda. A sensação, poxa, meu pai foi embora e a gente nem se despediu. É estranho não ter esse marco, né? A gente sabe que morreu, mas quando você não vê, como se a pessoa estivesse viajando. E aí, acho que uns 4 ou 5 meses depois, eu já estava em casa, eu tive um sonho com meu pai. Tava meu pai no banheiro, na porta do banheiro da minha casa, onde ele passou mal, lá no sul. E eu parei de frente a ele e ele apareceu assim na porta do banheiro, só que ele só sorria. Aí eu olhei, ué, meu pai tá aqui. Ele já falecido no meu sonho, né? Morto no meu sonho. Aí, e atrás dele tinha muita luz, parecia um sol assim, e ele na frente do sol. Aí eu, gente, meu pai tá aqui, então eu posso abraçá-lo. Aí, por que eu não abraço ele? E ele rindo pra mim, mas ele não falava nada. Eu disse, então eu posso abraçar. Olhando pra ele e pensando, né? Eu pensando isso, mentalmente. Aí quando eu vou tomar a decisão de abraçar, eu acordo. Caraca, muito, muito doido esse sonho. Tá, aí eu fiquei com aquilo, né? Poxa, meu pai veio no meu sonho e eu não consegui agir. Aí passou muito tempo, aquela coisa toda. De verdade, gente, isso não é sonho agora, tô falando. Passou o tempo e tal. Eu tive outro sonho com meu pai. Outro sonho. Aí, a gente estava em Santo Ângelo, na minha cidade, numa festa de igreja. A gente sempre foi muito ligado à igreja católica. Então, numa festa de igreja, meus pais trabalhavam nisso. E tava nessa festa, no meu sonho, estávamos na festa. Tinha muita gente, era uma festa bem legal. E aí eu olhei pro lado, olhei pro outro, tava minha mãe, minha irmã, eu. Aí meu pai veio lá do fundo da porta, normal, andando, né? Mas no meu sonho ele tava vivo. Aí ele veio até mim e abriu os braços, tipo assim, veio me abraçar. Aí eu fui, abracei e fiquei com aquele abraço. Gostoso. Ai, que bom. Sem falar nada, a gente só se abraçando, se abraçando, se abraçando, se abraçando. E eu senti o cheiro dele. Aí eu acordei. Gente, quando eu acordei, eu tava com o cheiro do meu pai. Eu tava sentindo, sabe a presença, a sensação? E eu acordei tão feliz. Gente, aquele dia, no primeiro sonho, eu pensei em abraçá-lo para me despedir. E não deu. E agora eu sonhei de novo, depois de muito tempo, e ele que veio me abraçar. Então eu queria compartilhar com vocês essa experiência que para mim é muito real e faz muito sentido, né? Então, e deixar a dica aqui. Não é dica, né? É compartilhar com vocês que a gente realmente tem que valorizar quem a gente ama. Pai, mãe, irmãos.
independente de qualquer coisa, se você tem alguma mágoa, alguma coisa, não leva isso pra você. Não fica com isso no seu coração. Perdoa, pede perdão. A gente é muito orgulhoso. A gente tem um orgulho, uma coisa, né, de ficar... Ai, sei lá, só que isso só faz mal pra quem guarda, gente, pra quem sente. Às vezes você tá com mágoa de alguém, alguém nem tá sabendo por que você tá com mágoa, por que você tá irritado, por que você... É você que tá sofrendo com isso. Então desapega, gente. Desapega disso. Vamos preservar o amor e viver o amor, né? Então, um beijo pra vocês que estão aí, que me escutaram, que me ouvem. E se gostou, compartilha, se inscreve no meu canal e vamos conversar. Então, vou procurar sempre falar verdade. Às vezes eu vou estar produzida, às vezes não, gente, tá? Somos seres humanos, a internet tá aí, a TV tá aí, tá todo mundo querendo aparecer impecavelmente. Até as pessoas, você tem que fazer o vídeo do seu canal no padrão X. Quando eu melhorar as coisas, que eu tiver a vontade de me produzir, fazer uma super produção, eu vou fazer. Quando eu não quiser, eu não vou fazer. O que importa é falar de verdade, com sentimento e com verdade. É isso que a gente tá precisando nesse mundo. Bom, um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Quem quiser quiser se inscrever aqui no meu canal, se inscreve, dá um like aí, curte e vamos compartilhar de coisas positivas, alegres e que façam sentido pra nossa vida. Super beijo pra você.